Fala, aluno e aluna, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje então vamos continuar com o projeto que a gente está criando, que foi feito uma API em .NET Core e utilizando então o framework Vue.js para a gente fazer então toda aquela parte do nosso CRUD. Mas antes disso, gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, isso vai me ajudar pra caramba, gente. Isso me ajuda muito a fazer com que o YouTube possa distribuir o meu vídeo. Então, se você quiser me ajudar, clica no botão aí gostei para que você possa me ajudar, tudo bem? Boa, gente. Então, o que acontece? Vamos criar, então, um put para fazer atualização de dados, ou seja, vamos clicar no botão que vai trazer esses dados diretamente para a tela e vamos mandar esses dados via API. Vamos também fazer um delete dos dados, né? Tudo utilizando o Vue.js com .NET Core, tá bom? Então, fica ligado aí, bora começar a aula. @99run.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Muito bom, gente. Para você que já viu as minhas aulas, viu então que o put é um verbo normalmente utilizado para fazer alteração de dados na API. E vocês viram que também o delete é um outro verbo do HTTP utilizado para fazer exclusão de dados, tá bom? Então, se você tiver perdido nessa aula, não estiver entendendo algumas partes que eu estou dando aqui na introdução, volta algumas aulas da playlist, entra lá no www.torne-se-um-programador.com.br, assista as outras aulas para que você possa estar contextualizado em cima desse cenário, ok? Mas basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, a estratégia que eu vou utilizar no Vue.js é uma estratégia onde eu vou atualizar o meu escopo, né? Ou seja, eu vou fazer o gerenciamento do estado do meu escopo de forma manual, utilizando ali o document.getElementById para poder trazer as informações, tá bom? Então eu vou usar ali o comando padrão, obviamente, do JavaScript, né? Para retornar essas informações do input, atualizar a minha variável de escopo e com essa minha variável de escopo eu vou mandar essas informações via post, tá bom? Então esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Então fica ligado e, gente, faça um favor para mim, gente. Por favor, vá para o computador e tente replicar aquilo que eu vou criar, tá bom? Se você simplesmente ficar vendo esse meu vídeo pelo celular ou ficar vendo esse meu vídeo só pelo computador sem replicar, você não vai gravar as informações. Então essa é a hora de você ir para o computador para executar tudo junto comigo na prática. E eu vejo você então lá no computador. Muito bem, pessoal, de volta agora no computador. Então chegou a nossa hora de fazer as coisas na prática. Como sempre falo, vá para o seu computador, execute a mesma coisa do que eu. Caso contrário, você não vai aprender, tudo bem? E se você quiser a minha ajuda para construir projetos junto comigo, você pode basicamente comprar a consultoria por aqui. Assim eu vou ajudar você, se você tiver com alguma dificuldade na empresa, de alguma dificuldade em alguns sistemas que você está tentando fazer, ou se você quiser, inclusive, que a gente faça sistemas junto com você, esse é o local. E caso você queira participar da minha comunidade, ou seja, você quer entrar para ter aulas comigo, ao vivo, né, ser mentorado por toda a minha equipe, você pode conseguir por aqui os planos para você ter acesso à minha comunidade. Todos os planos têm suas particularidades. O que muda de um para o outro é a quantidade de suporte que você tem. Quanto maior o plano, mais suporte você vai ter, ok? Beleza, gente? Então, voltando aqui para o Torne-se um Programador, né? E também para o nosso projeto que a gente fez na aula passada. Vou dar um reload nele aqui, ó. Então, a gente parou nesse cenário. E o que a gente tinha que fazer aí a partir de agora, gente? Então, a gente tinha aqui que fazer a parte de alteração, ou seja, tem um botão aí para alterar, fazer a parte de exclusão desses dados e depois fazer as nossas rotas. Então, como é que vai funcionar hoje, tá? Hoje eu vou focar, então, simplesmente na parte de alteração do nosso sistema, na parte de exclusão dos dados, ok? Para que na próxima aula a gente mexa com rotas. Na realidade, na próxima aula eu vou mexer com os data boundaries aqui dos dados do Vue.js, ou seja, mostrar uma forma melhor também de você conseguir trabalhar com formulário dentro do Vue.js. E depois, na outra aula, eu vou mostrar para vocês as rotas e aí a gente fecha o assunto para poder ir para o React, tá bom? Então, bora lá fazer essa construção aqui para que vocês possam, então, estar junto aqui comigo, tá? Então a gente tem aqui, ó, esse formulário que a gente já tinha criado, né? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso componente. Deixa eu pegar
e abrir ele aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, esse cliente, né? Esse cliente basicamente tem esses dados, tem essa tabelinha que está retornando, né? Que vocês já viram comigo, né? E aqui a gente retorna os dados da API, ok? Tudo belezinha. E aí agora o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou colocar botões aqui, né? Então eu vou colocar mais 2 colunas nessa minha tabela. Vou tirar aqui, ó. Vou deixar, na realidade eu vou colocar uma coluna só. Eu vou deixar aqui essa coluna com call span, né, de 2, ou seja, eu quero dar 2 espaços nessa coluna. E aí agora eu posso colocar mais 2 aqui com botões, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um button. E esse button aqui eu vou colocar uma classe, e essa classe vai ser aqui um btn, usando aqui o Bootstrap, btn-default. Default não, vou colocar o primary. Ok? E aí eu vou colocar aqui, vou fechar esse botão, né? E vou colocar aqui como editar. E vou também fazer um botão aqui, ó, para o excluir. Eu vou vir aqui e vou fazer um botão danger aqui, ó. Danger para o excluir. Show, hein, gente? Tranquilo. Voltando aqui para o meu sistema, agora vocês vão ver que ele já deu reload, eu já tenho os 2 botões aqui funcionando. Acabei de incluir aqui com vocês, ok? Próximo passo é fazer esse excluir. Ele é a ação mais simples aqui, eu só vou mandar uma requisição diretamente para a API, para ela fazer essa exclusão. Então a gente vai fazer essa exclusão aqui agora. Basicamente, vamos fazer assim. Vir aqui no nosso sistema, né? Aqui na implementação do nosso código, e vamos criar um método chamado excluir. Simples assim, gente. Então, vírgula aqui e excluir. E nesse excluir, a gente já tem a instância do nosso objeto? Não, a gente ainda não tem a instância do objeto que a gente quer. Então, a gente vai passar qual que é o ID que a gente quer excluir. Então, vou colocar aqui o ID que eu quero fazer a exclusão, tá? E aí, desse ID, ele vai fazer um post para, um delete, na real, para o meu, para a minha API, tá bom? E aqui eu vou mudar o verbo para delete. Show! E eu não preciso passar nada aqui do payload, tá? Porque nesse caso aqui eu só vou fazer a minha exclusão e depois que eu terminar, eu mando fazer a minha lista. Só que eu não posso simplesmente fazer isso daqui, gente, porque se eu deixar desse jeito, ele fica ruim para o meu usuário, porque o meu usuário vai clicar e vai excluir sem querer e ele não queria. Então eu tenho que pedir confirmação, tá bom? Para isso você pode usar o próprio alert, né? Para fazer essa configuração. Então alert. E aí você coloca aqui, alert não, gente. Você pode usar o próprio confirme do próprio JavaScript nativo. Então, ó, if, a gente coloca aqui um confirme, e aí nesse confirme, a gente coloca aqui, ó, confirma a exclusão, põe o ponto de interrogação aqui, e aí a gente está perguntando se a gente quer ou não excluir esse dado, tá? Vou colocar aqui toda a minha... os meus dados do Axos aqui dentro desse meu confirme e bonitinho. Agora eu já volto no meu código, ele já fez o refresh, né? Agora eu vou excluir qual aqui, ó? Eu vou excluir esse Fábio. Então, vou clicar, Fábio é de número de 18, né? Cliquei aqui, opa, ele não fez nada, né? Vamos ver, não fez nada aqui, eu vou clicar com direito, vamos ver o que aconteceu. Lembre-se sempre de trabalhar com o inspecionar aberto, tá, gente? Ah, eu esqueci de colocar a ação, né, gente? Se não colocar ação não vai funcionar, é verdade. Então vamos voltar aqui e a gente tem que colocar a ação excluir no botão, né? Então a gente tem esse botão aqui e a gente vai colocar essa ação excluir aqui. Então a gente põe da mesma forma que a gente fez no cadastrar aqui, ó, que é o view on click, né? A gente põe o excluir, view on click do excluir. Então a gente vem, coloca aqui, view on click, excluir. E a gente vai passar aqui o cliente.id para a gente mandar qual que é o ID que a gente quer excluir. Beleza, agora volta aqui, ele já fez o refresh, agora eu vou excluir o Fábio. Então vamos lá, cliquei, opa, deseja, confirma aí a exclusão? Sim, eu confirmo a exclusão. Então, gente, ó, eu vou aumentar aqui também os meus requests, dá uma olhada no que vai acontecer, ó, cliquei, ele fez ali a requisição, tá vendo, ó, de delete de 18, deu tudo certo, fez a exclusão e mandou carregar novamente. Então, ó, se você olhar, agora não tá mais aqui. Aí lá, ó, o João, cliquei, excluí, ó, excluí o João. Joana, cliquei, excluí,
excluir a Joana também. Beleza, então temos aqui o nosso excluir funcionando belezinha, tudo bonitinho funcionando. Ok, agora a gente precisa fazer o alterar. A mesma coisa que a gente começou a fazer aqui para o excluir, a gente vai fazer para o alterar também. Então nesse caso, eu vou pegar aqui e vou colocar um botão chamado alterar. E nesse caso eu vou colocar alterar e vou passar o ID. Na realidade eu vou passar o objeto que eu quero que seja alterado, tá? Então alterar. E é esse objeto que eu quero alterar. Beleza, e basicamente eu vou fazer aqui da forma mais simples possível. Gente, nesse caso, eu não estou usando o two-way databound, nada disso. Eu estou fazendo a coisa mais simples do mundo aqui para que vocês possam entender. E aí depois eu vou entrando um pouquinho mais na complexidade, tá? Então é só para dar introdução para vocês e aí vocês vão conseguir olhar a documentação e seguir, obviamente, com o conceito aí, tá bom? Então, retomando aqui, eu vou simplesmente, então, fazer aqui, ó, uma edição. Então, ó, editar. E aí nesse editar eu mando o cliente, né? Então mando a instância do cliente diretamente aqui. O que eu tenho que fazer com essa instância do cliente? Basicamente eu tenho que preencher os dados deste meu formulário, tá? Então, como eu não estou usando o two-way databound aqui, eu vou simplesmente preencher meu elemento DOM com esse cliente direto, tá? Ó, pegar aqui, ponto nome, ponto telefone, telefone e o endereço. Eu vou colocar o vírgula aqui também para corrigir, ok? E olha só, gente, eu vou criar também mais um objeto aqui para mim, que é um objeto que eu vou gerenciar o estado desse objeto em memória, tá? Porque se ele estiver preenchido, eu vou simplesmente fazer minha alteração, senão eu deixo vazio. Então eu vou criar aqui, ó, um cliente na memória para mim aqui, ó, cliente. E aí eu vou colocar isso aqui como um defined só para minha declaração, tá? E quando eu simplesmente mandar clicar no alterar, eu preencho essa instância de cliente. Então eu vou fazer aqui um this.cliente, ele vai receber o próprio cliente, que é o cliente que eu estou trazendo aqui e preenchendo na tela. Agora eu tenho um escopo desse cliente para eu poder alterar. Com isso eu vou criar uma outra função, que é uma função aqui, ó, alterar, peraí, vamos colocar aqui, eu tenho esse editar, eu vou colocar aqui o alterar, tá? Pronto. E aí o editar ele mostra na tela e o alterar ele envia diretamente para o post, tá? E aí nesse caso do alterar, eu posso usar esse meu próprio cliente que já está em memória para poder atualizá-lo, tá? Então, ó, eu vou simplesmente pegar os dados que está na minha tela e devolver de volta para o meu objeto que eu deixei em memória. Ó, peguei e devolvi ele de volta para o meu objeto que está em memória, this.cliente telefone, né? E o endereço, aí eu ponho aqui this.endereço e jogo aqui, fazendo então a atualização dos dados, né? Então eu mostro na tela, mandando então por input dessa forma e já uma vez ele já na memória, ele já preenchido, eu mando ele atualizar esse volume, ou seja, esse meu escopo desse objeto cliente. E aí depois é só enviar esse cliente para o a minha API, tá? E aí basicamente eu tenho que usar a mesma coisa que eu tenho aqui, ó, no salvar. Então eu vou pegar esse código do salvar, vou colocar aqui no alterar e vou mudar aqui o método para put, tá? Put. E eu vou fazer um put para um ID específico, que é o ID desse usuário que está no this.cliente.id, tá? Que é o meu objeto que eu preenchi aqui em memória. E aí, basicamente, gente, eu posso mandar o meu objeto direto. Eu posso fazer um this.cliente, não preciso nem de preencher esse payload aqui. Eu posso só mandar o this.cliente direto, e aí ele vai mandar. No then, eu mando listar novamente, ou seja, para poder carregar os dados atualizados. Opa! Voltando aqui para poder carregar os dados atualizados, tá bom? Então vamos lá, tem o editar aqui que preenche na tela, eu preencho o escopo e mando salvar. E aí depois que eu salvar, obviamente, eu vou pegar esse meu objeto aqui do escopo e vou colocar ele como undefined novamente, ou seja, eu vou limpar esse objeto aqui que eu estou usando simplesmente para gerenciar esse estado, né? Eu mando ele, deixo esse estado aberto, né? Faço as alterações e jogo ele novamente, tá bom? Existem outras formas de se fazer isso também que eu vou mostrar na próxima aula, ok? Então, segura aí, vamos agora testar isso daqui. Vou voltar então no meu código, beleza, tá aqui. Vou abrir e vou dar um reload aqui no meu código, tá? Agora eu vou clicar aqui no editar, ó, Danilo, editar. Cliquei no editar, ele não achou, ó, deu um defined aqui de name, né?
Então vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui, voltando no meu código, aqui, aqui, ele deu undefined quando eu cliquei no editar, né, ó, aqui, ó, undefined de nome, cliente, tá, eu tenho que pegar o editar, né, então vamos ver o que eu fiz com o editar, vamos lá na minha tela, aqui, na minha tela, eu tenho, é editar aqui, ó, editar passando cliente, tá bom? Então eu tinha colocado errado. Voltando então no meu código, tá aqui, vou clicar no editar, cliquei no editar, pronto, ele está mostrando aqui os dados na minha tela, e aí eu vou colocar aqui o endereço teste, ou seja, atualizei o endereço. E agora eu vou enviar, cliquei em enviar, ele fez o post e simplesmente ele mandou para lá, fez um put, né, ó, ele fez um post ainda, ou seja, ele mandou para o cadastrar. Ainda está errado, né, ó, ele cadastrou um novo, está errado ainda a minha ação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer aqui, ó, colocar um if para este botão desse formulário aqui, ó. Ou seja, quando for um, eu mando para um, quando for outro, eu mando para outro. Ou não, na real, eu não vou botar um if. Nesse meu salvar, eu vou fazer a minha alteração que eu preciso, tá? Então aqui no meu salvar, ó, eu vou fazer uma verificação, que é o quê? Se eu tiver no meu escopo um objeto chamado cliente, ou seja, esse cliente existe, se ele existe, eu vou chamar então a minha função chamada alterar. Então vou usar o this.alterar. E essa minha função vai resolver para mim e eu vou dar aqui um return, pronto, e resolvi por ela, tá? Caso contrário, esse objeto está falso, ou seja, ele não está preenchido. Se ele não está preenchido, eu vou continuar aqui fazendo a minha parte do criar lá, né? Do mandar um post, ou seja, criar o dado na minha API. Voltando aqui novamente, ó, vou dar um reload aqui de novo, tá aqui. Agora eu vou clicar aqui no editar do teste de novo, e aí eu vou colocar o teste 1 e vou clicar em enviar. Ó, enviei, já atualizou aqui o meu elemento e já mandou lá para o banco de dados, tudo bonitinho. Vamos testar aqui no banco de dados, ó. Vou rodar, ó, teste 1, funcionando aqui o meu alterar. Só limpar os dados aqui que não limpou, né? Então eu posso simplesmente colocar aqui para limpar esses dados, fazendo um código assim. Venho aqui, faço a limpeza deles, espera, assim, ó. Vou pegar isso aqui e faço a limpeza de todos esses campos, tá? Nota que nesse cenário eu estou testando, eu estou na realidade fazendo tudo na mão aqui, né? Ou seja, o getElementById de cada input, e desses inputs eu coloco neles, eu limpo eles, então estou gerenciando tudo que está acontecendo aqui diretamente para minha aplicação, tá bom? Agora vou salvar aqui e vou rodar aqui de novo, ó. Então tá tudo bonitinho, vou pegar o Lana, vou alterar, e aí eu vou tirar aqui, ó, ao invés de ser esse traço, eu vou tirar e vou clicar aqui no enviar, pronto, ele já enviou e alterou o Lana aqui para mim. Nota que é muito rápido, gente, a forma como a gente faz essas alterações. Então, tipo, é instantâneo. Ele está fazendo um Ajax aqui para mim de uma forma muito simples aqui e rápida, simplesmente com um código bem enxuto. Na próxima aula, eu vou trazer para você, então, o Two-Way DataBound para que ele possa fazer essa ligação diretamente do meu objeto que eu criei no meu escopo do Vue ao formulário, e aí quando eu alterar o meu campo input, ele já alterar diretamente o meu campo, né? Ou seja, o meu objeto, o estado do meu objeto diretamente em memória, e aí eu não preciso ficar dando getElementById no lugar e no outro. Então ficamos por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para mim, eu fico muito feliz quando você faz isso, e nos vemos então na próxima aula.